Olá, amigos e irmãos do canal Vivendo à Luz do Evangelho. Eu sou Neia Ramos e hoje eu convido vocês a um estudo do capítulo 10 do livro Atos dos Apóstolos. É um estudo muito edificante que fala sobre o apóstolo Pedro e o entendimento que ele teve que o Evangelho não deveria ficar restrito apenas ao povo judeu, mas que ele deveria ser propagado a todas as pessoas. Todas as pessoas deveriam levar a mensagem do Evangelho e o que aconteceu com Jesus. Primeiramente, a Bíblia diz que uma pessoa, um centurião, um homem, servo de Deus, justo, ele e sua casa serviam ao Senhor. Era um homem que fazia suas orações e que dava esmolas aos pobres. A Bíblia é categórica em dizer que ele fazia suas orações e dava esmola aos pobres. Então, irmãos, não é só pelas orações, não. É pelas obras que obtemos também o agrado aos olhos de Deus. É pelas obras que praticamos que somos bem vistos aos olhos de Deus. Então, este homem recebe a visita de um anjo. E quando ele recebe a visita do anjo, ele se enche de temor, de tal presença, sente que é uma presença do céu e ele se enche de temor. Então vamos à conversa dele com o anjo. Que há, Senhor? O anjo replicou: as tuas orações e as tuas esmolas subiram à presença de Deus como uma oferta de lembrança. E aqui, irmãos, seguindo, ele vai dar uma instrução a esse centurião. Ele pede que esse centurião peça aos seus homens que vá à cidade de Jope, porque lá na cidade de Jope, Simão, que atende pelo nome de Pedro, está hospedado na casa de Simão, o curtidor, e uma casa que fica junto ao mar. Ele pede que ele envie seus homens para conversar com Simão e trazê-lo até ele. E imediatamente, quando o anjo se retira, ele chama os seus homens. A Bíblia diz que são dois servos e mais um tenente. E eles chegam à presença de Cornélio e Cornélio conta para eles a visão que teve e explica para eles o que eles vão fazer em Jope. E eles viajam para a cidade de Jope. A Bíblia diz que ao aproximar da cidade era meio-dia. E neste momento, Pedro sobe ao terraço da casa para fazer as suas orações. E Pedro, neste momento, ele está com fome, mas ele sabe que a comida está sendo preparada e ele entra em êxtase. E esse êxtase, ele tem uma visão. A visão dele é um lençol que cai do céu até a terra, seguro pelas quatro pontas, com animais quadrúpedes, répteis e aves do céu. E nessa visão, ele ouve uma voz que diz assim para ele: levanta-te, Pedro, mata e come. E ele responde: de modo algum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma profana e impura. E esta voz falou pela segunda vez: o que Deus purificou, não chames tu de impuro. Repetiu por 3 vezes e retirou o lençol, subiu o lençol. Irmãos, aqui nós temos que ter claro que não somos nós homens que purificamos as coisas,
e sim o próprio Deus que purifica. Então nós não podemos dizer que alguém é impuro, sendo que é Deus que purifica. Aí nós podemos também utilizar aqui aquele ensinamento de Jesus: não julgueis para não serdes julgados, que é o que mais acontece na sociedade desde o início dos tempos. Então, por isso que nós não evoluímos ainda ao patamar que precisamos evoluir, porque um homem não respeita o outro. Então, aqui fica claro, o que Deus purifica, nós não temos condições de dizer que é impuro. Uma que nós não conhecemos o coração das outras pessoas, é só Deus que conhece o coração. Seguindo a história, Pedro, ele fica desnorteado com a visão, porque ele, naquele momento, ele não entendeu a visão. Mas, na porta, os homens do centurião batem. E ao serem atendidos, eles perguntam: aqui é a casa de Simão, que está hospedado Simão, que atende pelo nome de Pedro? E neste momento, o Espírito Santo fala para Pedro: levanta-te, desce e vai com ele sem hesitar, porque sou eu quem os enviou. Olha, irmãos, que bonito. O Espírito Santo agindo para a propagação do Evangelho. Então, muitas vezes, nós achamos que Deus não age na nossa história. Muitas vezes, nós achamos que Deus não age, mas Deus age a todo momento. Deus agiu no Antigo Testamento, Deus agiu, se fez presente no Novo Testamento, e após a morte e ressurreição de Jesus, Deus continuou agindo. Então, o que te impede de ver hoje que Deus age na sua história? Deus age na história da humanidade. Deus age na história de todos. Deus age na história da sua criação. Vamos seguir a história. E Pedro se apresenta: aqui me tens. Sou eu quem buscais? Qual o motivo por que viestes aqui? E aqueles homens explicam para Pedro que Cornélio, um homem justo, temente a Deus, recebeu a visão de um anjo que pediu para ir buscá-lo ali naquela cidade. A Bíblia descreve que Pedro os convidou a se hospedar na casa e no dia seguinte eles partiram para a cidade de Cesareia. Já lá na cidade de Cesareia, o centurião aguardava. Mas Pedro não partiu sozinho. Pedro também levou alguns irmãos da cidade de Jope. Então imagina, foram os homens, mais os irmãos de Pedro, que provavelmente deveria ser uma grande multidão também de discípulos de Pedro, porque a gente tem que entender que o evangelho passou a ser um efeito dominó, que foi levando mais pessoas consigo. Começa com 12, mas vai se propagando e mais pessoas vão caminhando junto. Então Pedro vai até esse homem. Quando Pedro está para chegar, esse homem já aguarda Pedro, e quando recebe Pedro, ele vai para se ajoelhar, para se prostrar aos pés de Pedro. Mas Pedro humildemente levanta e fala para ele: olha, não faça isso, eu sou homem como você. Muito lindo, muito humilde, traduz a humildade de uma pessoa que conviveu com Jesus. Então olha como que Jesus mostra a humildade através de seus discípulos. Não só através do que Jesus ensinou, mas ele escolheu pessoas que agradavam o coração dele, que eram pessoas humildes. Ele não se apresentou para as pessoas das altas classes, mas ele foi humilde. Jesus nasceu humilde, Jesus
viveu humilde e conviveu e escolheu pessoas humildes para serem os seus apóstolos. Ele viu que aquele coração, por mais que fosse pecador, iria propagar o evangelho. Ele já tinha definido, mas ele sendo Deus, ele já tinha definido quem eram. Mas a gente tem que entender que esses homens, eles deram a vida pelo evangelho. E a gente tem que honrar esses homens também que deram a vida pelo evangelho, que foram os apóstolos. Então vamos seguir a história. Só ressaltando aqui mais um adendo da história. Cornélio não estava sozinho, ele e sua família. Ele tinha convidado outras pessoas da família e também ele tinha convidado amigos mais próximos. Então, imagine, a casa estava cheia mesmo. E Pedro falou: vós sabeis que é proibido um judeu aproximar-se de um estrangeiro ou ir à sua casa. Todavia, Deus me mostrou que nenhum homem deve ser considerado profano ou impuro. Por isso vim sem hesitar, logo que fui chamado. Pergunto, pois, por que motivo me chamastes? Aqui, Pedro já entendeu o que o Senhor queria dizer para ele. Pedro já entendeu a mensagem que o Senhor trouxe para ele através daquela visão. E assim, irmãos, como que pode, né? Deus age em um, age no outro para juntar as histórias. Muito edificante isso. Aí Cornélio, ele agradece a presença de Pedro, ele explicando para Pedro por que ele tinha chamado. Agradece a presença de Pedro e fala para ele: olha, todos que estão aqui para escutar o que você tem a nos dizer. E Pedro conta da vivência com Jesus. Aí Pedro conta da morte, da ressurreição de Jesus. E ali as pessoas são batizadas em água e em espírito. As pessoas começam a falar várias línguas. A Bíblia diz que até os pagãos falaram outras línguas. Então foi um encontro surreal. Um encontro de entendimento, um encontro que abriu os olhos de Pedro, que o evangelho não teria que ficar restrito somente ao povo judeu. Então Pedro foi um homem muito corajoso, porque se não fosse esses apóstolos, o evangelho teria morrido ali. Então, quando muitas vezes pessoas falam que é somente Jesus que salva, sim, é somente Ele que é o Salvador. No entanto, a gente tem que reconhecer que grandes homens morreram pelo Evangelho, que grandes homens também derramaram sangue pelo Evangelho. Então, a Bíblia é um livro de revelação, mas é o livro que mais contém o sangue humano. Então, irmãos, nós temos que medir muito a nossa palavra quando a gente fala que as outras pessoas não têm nenhum mérito, que é só Jesus. Jesus, ele tem um mérito porque ele é Deus e ele é o Salvador. Ele tem as duas naturezas, tanto humana quanto divina. Mas se não fosse os outros homens que cooperaram para que o evangelho tivesse vivo, a mensagem não teria se propagado. Foram homens que abriram o coração e foram obedientes a Deus e conseguiram edificar a humanidade. Fico por aqui. Deus abençoe a todos.